A saga do Prisioneiro Galáctico acabou, mas com certeza deixou um marco na franquia. Muitos momentos de suspense, superação e mistérios foram introduzidos nessa saga sensacional. Inclusive, Bedu, a gente falou tudo o que a gente achou da saga do Moro no nosso último KaioCast, o episódio 2, para você assistir. Se você não assistiu ainda, tá aqui em cima no card. E no vídeo de hoje, a gente gostaria de mostrar um pouco dos momentos dessa saga que foram brutais, né? Foi uma saga bem sanguinária e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa que aconteceu. E também, né, Eto, como a gente sempre gosta, de relembrar algumas outras coisas tensas que aconteceram em Dragon Ball Z, no caso. Perfeito, Bedu. E a gente separou umas 9 mortes aqui da saga do Moro e de Dragon Ball Z, tá? Mas lembrando que, cara, tem centenas de momentos brutais que a gente pode lembrar aqui. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, coloque aqui nos comentários que a gente traz a parte 2, parte 3, parte 4, Dragon Ball Clássico, enfim. Tem muita coisa pra gente falar disso. É isso aí. Então, chama a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, Satocity. Aqui é o Eto. Oi, eu sou o Bedu. Eu não queria ficar pedindo isso porque perde tempo, mas deixa o seu like aí, cara, por favor. Não custa nada. Vamos lá? É de graça, hein, indolor. Por favor, deixa aí. Então vamos lá. Quando o Moro estava em Namekusei, na procura pelas esferas do dragão, tivemos um acontecimento muito legal que infelizmente não vimos contra o Freeza em Dragon Ball Z. A assimilação de vários guerreiros na Namek. É claro, a gente teve sim na saga do Freeza com o Piccolo e o Neo, mas foi de uma forma bem diferente, né? Imagina que naquela época, hein, Eto? Imagina se quando o Piccolo chegasse lá. É que a hora que o Piccolo chegar lá, acho que só tinha o Neo vivo, né? O Neo e o Dendê. Exatamente. Mas imagine chegasse lá e fazer uma assimilação com uns 10, 15 guerreiros ali da raça Namekusei. Seria uma lutinha mais equilibrada, acho que até contra a terceira forma lá do Freeza, hein? Exatamente, até contra o Cabeção lá, acho que ele segurava mais um pouco. E o cara, né, dessa saga Moro, Namekusei, ficou conhecido pelos fãs como o grande messias de Namekusei. A assimilação aconteceu com 3 guerreiros que partiram para enfrentar Moro. O bagulho é louco, tio! E quando a gente pensou que daria no mínimo uma lutinha bacana, a gente foi surpreendido com o Moro enfiando o braço nesse guerreiro sem nem precisar olhar para ele, mostrando que o Moro estava realmente num nível muito acima do que a gente estava imaginando. E o legal é que aconteceu uma coisa absurdamente parecida, né, no início da saga Freeza. Não sei se você lembra, Eto, quando ele aparece o Freeza, o Dodoro e o Zarbon pela primeira vez. Também aparecem 3 guerreiros, porém 3 separados, né? Eles derrotam ali alguns soldados do Freeza e tal, e depois tomam um pau do Dodoro em mortes brutais também, né? Exatamente. Inclusive essa aqui tá na lista sim, mais pra baixo, que a gente vai falar com mais calma como é que foi essas mortes aí do Dodoro. A segunda que a gente separou aqui foi pouco tempo depois, quando o Moro já estava lutando contra o Majin Buu, que estava aí no processo de recuperação de memória do Dakaioshin. E com o buff de poder absurdo do Majin Buu, ele acabou descendo a porrada no Moro. Porém, né, o seu ex-companheiro, o Cranberry, ainda estava vivo. E no outro lado do planeta, o cara chamava Porunga para realizar o seu desejo. E o Moro, sentindo esse acontecimento, né, ele vai até o local de uma forma extremamente rápida e novamente de uma forma brutal enfia de novo o braço no meio do peito do Cranberry, assim como ele fez com o grande Messias. Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! Numa cena que com certeza será muito lembrada sempre pelos fãs. E por último, na saga Moro, temos a morte também bem pesadinha aí do Sagambo, que na nossa opinião, por mais que não tenha sido perfuração ou explosão, foi uma das mortes mais sinistras e mortes sofridas mesmo, né? Que o bicho tava num jeito ali... Exatamente, Pedro. Pesado. Foi uma questão de tirar completamente a sanidade de um ser humano, né? De um ser, assim. Foi realmente bem brutal. O cara tava tão louco, mas tão... Ele tava totalmente insano. E o desenho mostrava isso de uma forma perfeita, né? Eu sempre falo muito isso do Toyotaro, do Akira, né? E agora, respingando pro Toyotaro também,
é impressionante que eles conseguem colocar através de desenho a sensação mesmo que o personagem tá ali, né? Então o Sagambo, naquele momento que ele tava pra morrer, ele tava ali, sabe, querendo explodir o corpo mesmo, sabe? A morte foi uma coisa boa pra ele ali, né? Perfeito, a cada quadradinho que a gente via, ficava muito claro que ele não aguentava mais, né? E a cada gatilho do Moro, ele sentia mais e mais essa insanidade de querer lutar contra o Goku, mas ao mesmo tempo já não estava conseguindo mais nem se mexer direito. Essa cena foi muito louca. Eu quero ver essa cena no anime, inclusive, porque o Moro foi dando poder, e o Goku, mano, para, eu luto com você, para, tipo. Exato. O Goku é muito bom, né? E aí o Sagambo foi lá, não aguentou e, meu, só desligou, tá ligado? Foda, Bedu, realmente foi uma cena brilhante. E depois o Moro, quando tá soltando uns lasers, acerta o Sagambo e desintegra, né? Tipo, o Sagambo, ele meio que... Ele cospe um monte de pus pela boca assim e é desligado, né? O cérebro dele é, tipo, desligado. Sim, aí ele fica no chão. Isso. Né? Uhum. E aí depois, quando o Moro tá soltando uns poderes pra tentar acertar o Goku, acerta o Sagambo e desintegra ele. Ah, tá, isso eu não lembro. É. A gente não colocou aqui a morte do Moro, tá? A morte do Moro pelo Goku, porque por mais que tenha sido uma super explosão, junto com uma Genkidama aí do Vegeta e o Ubi e tudo mais, não foi brutal, né? Foi só uma explosão aqui. O nosso foco nesse vídeo é lembrar de momentos de total brutalidade, ok? Cenas pesadas, né? Exatamente. Poderíamos citar aqui também o Moro comendo o Android 73, né? Que realmente aquilo foi uma cena bizarra. Mas ele não morreu, tanto que ele tá na nova saga, né? Por isso não colocamos aqui na lista. Não morreu não, né, então? Não quebrou. Não, tem um pedaço da cabeça. Bom, então agora, Bedu, vamos partir pra Dragon Ball Z. Uhul! Quem aí lembra, hein, galera, do treinamento da plataforma Celeste dos Guerreiros Z, pré-chegada dos Saiyajins? Essa é pesada, cara, e muita gente não lembra. Exatamente, o Teixinho, o Yantia e os outros acabaram indo para uma dimensão paralela criada pelo Kami-sama. E lá encontram uma cidade destruída e lutam com 2 Saiyajins, Pampukin e Broco, lá na sala Pêndulo. Inclusive, eu achei uma sacada muito da hora, né? Quando a gente tava com aquele mistério, só um adendo aqui, quando a gente tava naquele mistério do que eram os Saiyajins e tal, qual que era o nível do poder deles e tudo mais, que foi um negócio que explodiu a nossa cabeça na época, e eu achei uma coisa muito animal o Kami-sama ter levado eles pra conhecer outros Saiyajins que eram mais fracos do que os que estavam por vir, né? Só pra ver o que ia acontecer mesmo, né? O que tava pra acontecer. Exato, eu gostava muito de Dragon Ball Z, que tinha um foco muito interessante nos Guerreiros Z, né? E não só no Goku e no Vegeta, que no caso ainda nem eram Guerreiros Z, mas tinha importância muito grande deles, né? De mostrar que eles eram importantes. E é claro, por mais que tenha sido um treino mental, os Guerreiros Z, Bedu, são brutalmente assassinados por esses 2 Saiyajins. Com diversos feixes de luz em formas de triângulo, né? Uma espécie de Ki diferenciado ali, eles simplesmente arregaçam o Yantia e o Tenshinhan com esses poderes, perfurando peito, perna, ombro. Cara, é muito sinistro, vocês estão vendo aí nas imagens. Caracas. Enquanto o Kuririn é espancado até a morte depois de ser atingido por uma super explosão. Realmente, né, galera, são cenas fortes para os dias de hoje, digno de estar nessa lista. E um pouco mais pra frente, a gente tem a chegada dos Saiyajins, Nappa e Vegeta, lá na Terra. Ao encontrar os Guerreiros Z, os Saiyajins acabam plantando os famosos Saibamens. Que vocês já estão carecas de saber, mas uma coisa que alguns não lembram é que Vegeta matou um deles. Como é? Depois da luta entre Tenshin e o Saibaman, ele acaba ganhando facilmente, só que ele acaba não matando o Saibaman. E por não ter mais utilizado e ter fracassado no ponto de vista do Vegeta, o Saiyajin sem piedade utiliza o seu Final Impact e simplesmente explode o Saibaman em uma cena brutal. E como vocês viram na cena, esbugaçando os olhos, braços, pernas e todos os membros da criatura. Mano, é engraçado, o Saibaman fica com cabeção até explodir, essa cena é muito da hora. E ainda com o Príncipe, a gente tem outra cena brutal com ele, ainda nessa saga, que foi o momento que ele traiu o Nappa
e explode ele também. Uma cena que mostrou que nessa época, de fato, né, o Vegeta estava mergulhado no ódio e em busca aí por sangue e poder. E de uma forma brutal ele arremessa o Nappa para cima e com um Super Ki ele solta uma rajada extremamente poderosa e desintegra o corpo do grandão. Galera, se isso não é brutal, na boa, eu não sei o que é. Realmente. Nesse arco ainda, a gente pode ressaltar também a morte do Caos, né? Que assim, no meu ponto de vista, foi absurdamente brutal, porque ele fez o que ele podia fazer ali, né? Então tem essa carga emocional, né? Essa carga emotiva do Tenshinhan ficar super triste e tal. E assim, o cara explodiu de dentro pra fora, diferente de tomar uma rajada, né? Ele simplesmente, mano... sabe? Não, e muito antes da morte, né, Bedu, em si, a batalha em si, que o Nappa tá com ele grudado atrás, que ele começa a arregaçar nas pedras, assim, né, o caos. Então, tipo, eu acho que, além da morte, tem todo esse anterior, assim, dessa luta que foi sinistra de brutal, né? Essa luta, inclusive, no começo, ela traz um sentimento de desespero muito grande, né? Porque quando eles lutam com os Cybermans, beleza, pô, eles estão bem, né? Pô, se os Cybermans tem um poder parecido com o do Raditz, tanto o Tenshin quanto até o Yantia lutam bem contra o Cyberman, apesar do que aconteceu com o Yantia. A gente vê que talvez eles consigam dar um caldo nessa batalha, só que aí quando começa a luta do Nappa contra os caras, você vê que é uma diferença muito grande, né, cara? Os caras simplesmente estão lutando com um tanque de guerra. Exato. Aí dá um desespero muito foda, né? É só parar pra pensar um pouquinho, né, galera? Em qual momento de Dragon Ball Super a gente teve mortes tão brutais como a gente tá citando aqui? Bom, mas e continuando numa sequência de mortes do Vegeta, temos também o momento que ele assassinou o Kiwi. Quem aí lembra? Aquele soldado roxo feio demais do Freeza. Exato, na luta entre os dois, em que era dito que o Kiwi tinha o mesmo poder de luta do Vegeta. Piada, né? Tá de brincadeira, né? Mal sabia ele que o Vegeta tinha voltado da Terra e sofrido um baita de um Zenkai. Exato. E aí fez com que o Vegeta, que tinha, até antes tinha o mesmo poder que o Vegeta, depois disso o Vegeta foi lá e arregaçou ele de forma muito fácil. Vegeta trucidou o Kiwi. Exato, vocês estão vendo aí nas imagens, ele acabou usando, Bedu, curiosamente aí, a mesma técnica, né, que ele usou para explodir o Cyberman, o Final Impact. Agora vai morrer! E claramente, dessa vez, o golpe foi muito mais forte, né, porque o Kiwi sendo muito mais forte e maior do que o Cyberman, ele foi reduzido a pó, diferente do Cyberman, que foi reduzido a alguns pedaços. Galera, e essa próxima aqui é uma cena que poucos lembram, porque foi uma cena muito rápida dentro da saga do Freeza. Só que, cara, eu acho que pra mim é uma das mais brutais de toda a franquia. Eita! No episódio 58, quando um jovem guerreiro aí do exército do Freeza vai passar pro Freeza, lá na sala dele, o status, né, do atual momento, de se eles já acharam o Vegeta, como é que tá a busca pelos Zarbon, como é que tá a chegada das forças especiais Ginyu, enfim. Ele começa a passar um status ali pelo Freeza e acontece o seguinte. O jovem mostra um extremo medo por estar passando, né, questões de guerreiros tão fortes como Vegeta, Zarbon e forças especiais Ginyu, e principalmente por estar falando diretamente com o Freeza. E nesse momento o Freeza, escutando tudo aquilo, ele pega o status que ele passou, só que ele fala o seguinte: cara, você tá tremendo por estar na minha frente. Eu não preciso, olha que absurdo, eu não preciso de soldados tão lixos quanto você. Aí simplesmente ele vira e explode, ele desintegra esse soldado de uma forma bizarra em simplesmente 3 segundos. É muito sinistro. Bom, então vocês lembram que a gente tinha falado pra vocês também guardarem na cabeça a morte do Messias em Namekusei pelo Moro? Pois é, galera, pra gente aquilo, né, aquela chegada do Messias ali foi uma clara referência à luta que Dodora teve contra alguns Namekuseidins na saga Freeza. Quem aí lembra do Dodora massacrando os Namekuseidins da raça guerreira? Dodora simplesmente perfura o peito de um deles com o braço, assim como o Moro fez, e depois com uma rajada pela boca dá um tiro a queima-roupa no outro.
E por último, o terceiro Namek morre sendo prensado com a cabeça do Dodoria junto a um penhasco do local. Realmente, um dos conjuntos de cena mais brutais de Dragon Ball. Sem contar que nesse pequeno trecho, nesse arco também, o Dodoria assassina uma criança. Eu sempre falo isso. Aí você imagina no anime hoje em dia colocarem uma criança sendo assassinada. Você imagina a galera como ia pegar em cima, né, velho? Cara, na minha opinião, essa cena chega a arrepiar, assim, porque é realmente brutal. Eu acho que ele mata as crianças um pouquinho depois da morte desses 3 Namek ou antes, mas assim, era no mesmo episódio, né? No mesmo momento. E se eu não me engano, é assustador. Se eu não me engano, um pouquinho depois. Tipo, tá fugindo esse Namek e o Dendê, né? Isso. Aí simplesmente o Dodoria, mano, manda uma explosão. Aí nessa hora que o Gohan fica putaço, entra no meio lá aí começa e salva o Dendê. Perseguição, né? Mas é brutal demais, assim. Eu lembro quando eu era pequeno, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado. Eu falei, mas será que eu continuo vendo, tá ligado? Tipo, eu fiquei com medo. Assim. Eu falei, cara, olha o tamanho do poder desses caras, velho. Será que minha mãe deixaria eu assistir isso, né? É sinistro demais. Se ela soubesse o que tá acontecendo aqui, né? Bom, mas é isso, galera. E como a gente comentou, tem muitos e muitos outros momentos brutais como esse, né? Se a gente for até pensar em Dragon Ball clássico, a morte do primeiro Piccolo Daimao lá, foi também um pouco brutal, se a gente for parar pra pensar. A luta inteira foi brutal de uma forma em si. Mas Dragon Ball tem muitos e muitos casos desse tipo, né? Então se você gostou, quem sabe a gente traz mais vídeos dessa forma, hein? Se não, a gente pode também levar lá no podcast e até ficar horas trocando ideia aí sobre esse tipo de coisa, né? Perfeito, então. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar nos comentários pra gente trazer mais e dar uma olhada nos últimos 2 vídeos que a gente trouxe aqui. Combinado? Valeu, galera. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!